o convite ao professor Pedro Serra. É uma grande alegria estar aqui em Salamanca, neste evento que se centra nos estudos brasileiros a partir de uma data comemorativa. Enfim, tenho a oportunidade de encontrar amigos e de encontrar também professores, estudiosos que não conhecia pessoalmente e que agora estou a ver. Enfim, não quero ficar refém de Clarice Lispector. Já agora umas palavras preliminares. A minha intervenção está programada rigorosamente para os 25 minutos, mas queria dizer alguma coisa sobre esta minha escolha. Quando recebi o convite do Pedro, pensei imediatamente na Clarice por razões muito concretas. É que neste momento tenho em mãos um projeto que eu acho que é o projeto mais complexo e mais difícil que eu já tive, que é fazer uma edição nova do livro póstumo Um Sopro de Vida. Enfim, tenho um acordo com o Instituto Moreira Salles e a editora Rocco. Entretanto, uma semana antes do primeiro confinamento, eu tive um revés, enfim, algumas das pessoas já sabem disso, eu perdi o trabalho de 2 anos que estava em 2 livros onde eu ia escrevendo as anotações enfim, relacionadas com os manuscritos e com o texto. Enfim, e quando recebi este convite, bom, eu a partir de certa altura só vou trabalhar agora sobre esta questão. E na verdade, enfim, a propósito de datas comemorativas, ainda há pouco tempo estava a falar com o Abel Barros Batista, enfim, os estudos brasileiros, eu dei-me conta de que sou professor de literatura brasileira literatura e culturas brasileiras, não é só literatura, há 30 anos. E hoje de manhã, ao pequeno almoço, estava a falar justamente com a Carmen Guilharinho e com a Ilana. Enfim, tenho trabalhado sou o único professor na minha universidade, nesta área, tenho trabalhado sobre tudo, né, desde o século XVI ao século XXI, todo tipo de textos, e tenho pena que muitas vezes não consiga pôr na minha pesquisa resultados de trabalhos. Por exemplo, Iracema, por exemplo, é um livro que eu quase sei de cor, eu já estudei tanto, já li tanto, e não tenho tempo, porque ao mesmo tempo também estou, enfim, vivo em Portugal e a minha pesquisa senta-se muito na literatura portuguesa. Estou permanentemente a ser solicitado para trabalhar com espólios, enfim, coisas que também me dão muito trabalho. De maneira que a minha intervenção na literatura brasileira, as solicitações são muito centradas na Clarice Lispector, enfim, não só. E por isso propus isso. Portanto, pelo meio, eu tive agora uma outra encomenda, assim, estou a reler todas as cartas de Clarice e fiquei muito contente por saber que estava aqui a Helena, Lousada, Soler, enfim, vou vê-la à distância, porque vai falar justamente desse tema. Enfim, ao trabalhar quando pensei de novo o que vou aqui apresentar, sobre o que iria aqui apresentar, vi que podia, em parte, pegar nas cartas de Clarice e num sopro de vida, nesse projeto. Portanto, a minha intervenção vai ser um díptico, de certo modo, e nesse início, enfim, acho que todos nós temos as nossas obsessões. Uma das grandes minhas obsessões, se calhar não é tão visível, mas o autor que eu mais tenho trabalhado, para além de Clarice, é o João Cabral de Melo Neto. Portanto, o início vai tratar do diálogo entre Clarice e João Cabral e depois passo para esse projeto. Bom, então passo a falar. Este título é um título que para os conhecedores de Clarice é facilmente identificável, é uma citação de Água Viva, que diz o seguinte: eu não tenho enredo de vida, sou inopinadamente fragmentária. Sou aos poucos, minha história é viver. Bom, em novembro de 1947, Clarice escreve a João Cabral uma carta que começa assim: você veio-me trazer graves problemas. Sua tipografia mágica vai ou não imprimir coisas minhas? Acho que não. Bom, como se perceberá, trata-se da resposta a uma missiva que lhe fora enviada de Barcelona pelo amigo. João Cabral iniciara nesta cidade a sua missão diplomática no estrangeiro e é conhecido o facto de a sua estada na capital catalã se encontrar associada à criação de uma pequena editora, à qual o poeta dedicou todo o seu empenho na sequência da aquisição de uma impressora manual. Com efeito, iria compor aí, nesse período, algumas coisas portáteis. É nestes termos que ele se refere aos seus projetos tipográficos na carta endereçada a Clarice, com o convite para que ela participe com um trabalho seu, abrindo a coleção que João Cabral deu o nome de O Livro Inconsútil.
Após receber a resposta de Clarice, João Cabral não perde a esperança de a editar. Na carta seguinte, dá conta disso mesmo, convocando a caução do poeta de libertinagem à novela de escritor. Portanto, e cito: "Só lamento é não começar com alguma coisa sua. O próprio Manuel Bandeira, de quem estou fazendo os versos de circunstância, me havia escrito. Se sua impressora começa com Clarice Lispector, que melhor começo pode desejar?" Bom, volto à carta de Clarice, acima referida, para destacar um gesto. Diz ela que, quando recebeu o convite do amigo, despejou, e cito, todas as gavetas da casa no chão, para acrescentar que manteve sempre, e cito de novo, as esperanças de ter escrito pela mão de Deus uma coisa maravilhosa. As cartas, tenho notado muito agora nas leituras das cartas, o humor, nem sempre se fala do humor de Clarice, e realmente é uma coisa espantosa. Bom, a inicial dúvida apontada na abertura da missiva, acho que não, decorre precisamente do facto de essa busca do fundo de gaveta apenas ter revelado coisas inacabadas, e cito, mas que joia que nada, esboços e esboços, maus esboços. Clarice tinha chegado a Berna há cerca de 1 ano e meio. O marido diplomata havia ali sido colocado depois da primeira missão em Nápoles, a que se seguiu um breve intervalo de 3 meses no Rio de Janeiro. Esta passagem pelo Rio coincidiu com o lançamento do seu segundo livro, O Lustre. Muitos anos mais tarde, Clarice escreveria 2 belíssimas crónicas, numa espécie de contraponto de ordem musical, que dão conta das suas primeiras impressões sobre a chegada à Suíça em abril de 1946. Um desses textos, com o sugestivo título Suíte Primavera na Suíça, publicado no Jornal do Brasil em outubro de 1967, de um desses textos, portanto, destaco uma imagem na qual Clarice se autorretrata. Na interpelação à primavera distante, caldeada pela memória, impõe-se o lugar das hesitações, motor criativo que traz consigo a sensação de incompletude. Diante da primavera, empunha numa mão um livro, eventualmente o Lustre, e na outra tanta hesitação. As palavras dela. Assim se daria o reconhecimento. E cito um fragmento desta crónica. Pararei ofegante só onde me bater o coração, único marco no teu vazio, primavera. Eu de preto, tu de ouro. Eu com uma flor no cabelo, tu com 1000 flores nos cabelos, e assim nos reconheceremos. Ainda para nos reconhecermos, segurarei um livro na mão e na outra tanta hesitação. Sou alta e resfriada. Me reconhecerás pelo lenço e pelos espirros. E no meio deste odioso céu vazio que respiro, te reconhecerei pelo teu cego vento e pela minha orgulhosa floração de espirros. Bom, de alguma forma refletem-se aqui, retrospectivamente, os anseios que acompanharam o modo como lhe foram chegando os ecos da recepção do seu segundo livro, longe do impacto que teve o primeiro, Perto do Coração Selvagem. Quando recebeu o convite de João Cabral, Clarice já se encontrava embrenhada na escrita do terceiro romance, um dos mais minuciosos e absorventes trabalhos, segundo testemunhos apresentados por ela mesma posteriormente em diversos lugares. Esclareceu numa entrevista a Paulo Mendes Campos, dizendo o seguinte: a Cidade Sitiada, portanto o terceiro romance, foi o que me deu mais trabalho. Levei 3 anos e fiz mais de 20 cópias. Rosa, que era a empregada italiana, Rosa ficava escandalizada com um monte de originais. Um dia me disse que achava melhor ser cozinheira, porque se pusesse sal demais na comida, não havia mais remédio. O que procurava? Uma dada forma de acabamento, aquilo que presidiu afinal à sua motivação de escrita desde o início, coisa nem sempre compreendida por leitores e críticos, o que lhe causaria tanta hesitação. Mais tarde, numa síntese admirável, António Cândido esclareceria, e cito, ela é, provavelmente, a origem das tendências desestruturantes que dissolvem o enredo na descrição e praticam esta com o gosto pelos contornos fugidios. Fim de citação. O que não significa, de modo algum, ausência de estruturação. Mesmo em Perto do Coração Selvagem, a configuração estilhaçada e fragmentária tinha por trás um admirável sentido ordenador. É interessante, nesta linha, observar, por exemplo, a mudança, do ponto de vista formal, da ordem dos capítulos. O primeiro capítulo, que é muito conhecido, o primeiro capítulo inicialmente é aquele que começa assim, a certeza de que dou para o mal, pensava Joana, que depois passa para o segundo lugar.
Bom, mas foi sobretudo em relação ao lustre que alguma crítica colocou determinadas reservas aos aspectos relacionados com a organicidade do romance. E não se pode dizer que a autora tenha permanecido alheia a essas observações. Talvez por isso, no período de Berna, a entrega obsessiva à escrita de A Cidade Sitiada não lhe deixasse espaço para interrupções, como seria o caso da elaboração de um texto novo para enviar a João Cabral. E, no entanto, o diálogo literário que manteve com o poeta de A Educação pela Pedra, mesmo que não imediatamente perceptível, foi dos que mais fundo repercutiram na sua obra. O que é curioso é o fato de João Cabral provavelmente não ter tido a noção do modo como esta interlocução frutificava na obra de Clarice. Numa carta do final da década de 50, ao sublinhar, e cito, o reconhecimento de que distintas coisas buscavam realizar, Cabral reafirma os princípios programáticos que passariam a ser centrais na sua arte. E cito a carta de João Cabral. Porque sou um sujeito tão envenenado por construção, montagem, arquitetura literária, etc., coisas que também já conversámos, que forçosamente construiria mais o romance do que você. Assinalando essas diferenças, valoriza a prosa de Clarice, contrapondo-a à ideia que ele tem de romance. E cito de novo a carta de Cabral. Você sabe perfeitamente que escreve a única prosa de autor brasileiro atual que eu gostaria de escrever. Não digo que você escreve os únicos romances que eu gostaria de escrever. Bom, aqui o ponto de referência de João Cabral é o segundo livro, justamente o Lustre. E cito a sequência da carta. Creio que nenhum romance brasileiro reli em toda a minha vida, além do Lustre e dos José Lins. Este último bastante também por pernambucanismo, etc. Ainda aqui, há pouco tempo, voltei a ler pedaços enormes dele. Fim de citação. Diz mesmo João Cabral que não possui o primeiro, portanto, Perto do Coração Selvagem, que o emprestou, e o terceiro, numa das diligências que ele estabeleceu para que Clarice fosse traduzida, também o emprestou. Na verdade, a marca cabralina, até onde se pode adivinhar, encontrar-se-á sobretudo em A Cidade Sitiada. Do conjunto da obra de Clarice, pode dizer-se que será este o livro onde é mais claro o fato de ali se partir de fora para dentro, para utilizar os termos do próprio Cabral, numa reflexão em carta enviada à amiga, a propósito dos princípios que presidiram à concepção da psicologia da composição. E João Cabral diz aí claramente, ele fala do seu livro e diz, um livro construidíssimo que nasceu de fora para dentro. Bom, e a despeito das distintas coisas que buscavam realizar, como ele dizia Cabral, perceber-se-á como a elaboração do romance A Maçã no Escuro, acabado em Washington em 1956, também não deixou de ter presente a lição de Cabral. Este é, sem dúvida, um dos seus mais acabados romances do ponto de vista arquitetural. Clarice referiu que bateu integralmente à máquina 11 vezes este texto. Um livro desmesurado, cuja composição cuidada dá conta do modo como nele foram integradas as franjas, os restos do transbordamento. A propósito desta questão, gostaria de me deter nas palavras de Hélio Pellegrino sobre a arte de Clarice. Portanto, Hélio Pellegrino, o psicanalista que foi muito próximo de Clarice e que tem retratos extraordinários onde ele diz como ninguém o que foi Clarice. Mas a certa altura, num dos seus retratos, diz o seguinte: vidente e visionária, Clarice era fustigada, crucificada pelo excesso de estímulos, conscientes e inconscientes, que tinha de domar. Ela se espantava, se admirava, perdia-se na inesgotável trama de estranhezas que compõem o real. Por essa razão, o conto terá sido o género literário que dominou com maior perfeição. Bom, contudo, para Clarice, a configuração breve, por si admiravelmente plasmada em concentração e densidade nas suas narrativas curtas, não a satisfazia plenamente. Veja-se a resistência e a desistência mesmo relativamente à publicação dos seus primeiros contos após a estreia com Perto do Coração Selvagem, numa carta que escreve à irmã do meio, portanto a Tânia Kaufmann, em 26 de fevereiro de 1944. Aí Clarice é muito clara quanto aos argumentos da recusa, que se prendem sobretudo com a insatisfação e os receios de eventuais reações negativas por parte da crítica. Mais tarde,
em plena maturidade de escritora, numa altura em que ela criava alguns dos seus contos mais extraordinários, nesse período americano. Após ter acabado de escrever A Maçã no Escuro, ela escreve a Fernando Sabino, com quem mantém um diálogo muito interessante sobre a escrita deste romance, A Maçã no Escuro. E diz o seguinte, enfim, como quem não quer a coisa, diz: um dia desses, quando eu estiver mais desocupada, copio meus 3 contos e mando para você ler. Não são bons. São género meio engraçadinho, mesmo um que não me parece engraçado. Bom, a seguir à publicação de A Maçã no Escuro, portanto, que só se dá em 1961, portanto, é um processo lento, do ponto de vista editorial há bastantes dificuldades. Clarice apresenta o seu ponto de vista, agora mais distanciadamente e em registro analítico. Numa entrevista feita por Alexandre Eulálio, justamente em 61, após reconhecer as virtudes da história curta no que diz respeito à manufatura e ao virtuosismo, ela fala mesmo disto, sublinha enfaticamente, nos termos de uma projeção futurante, que o que lhe interessa, acima de tudo, são as possibilidades que a escrita do romance lhe proporciona. E cito: e isso de um modo tal que, quando penso no futuro, não me imagino nunca como autora de contos, e sim de outras longas novelas. Noutra entrevista, concedida na mesma época a Jurema Finamur, reporta-se a esta dicotomia com grande precisão, referindo que se sente mais tranquila, mais clara, as palavras são dela, nos contos, para acrescentar em remate o seguinte: nos romances, sim, acontecem coisas que às vezes escapam à minha compreensão. Fim de citação. Portanto, jamais o ser se libertará das raízes ilógicas do mundo. São essas zonas que Clarice persegue sem cessar, daí a insistência de que é o largo fôlego que melhor guarida dá a essa busca. E volto agora ao diálogo com João Cabral, para o seguinte: para este poeta, toda a poeira é purificada, não se sentindo nunca o trabalho da purificação. Portanto, estas são as palavras de Clarice a propósito da arte de Cabral. Numa carta em que ela acusa a recepção de psicologia da composição. No entanto, no plano da sua concepção de mundo, aí sim, João Cabral acolhe as visões sobre o incerto grau da coisa não definitiva. E talvez existam muito mais pontos de contato entre os dois criadores do que poderíamos supor. Como não lembrar, a este respeito, 2 textos próximos no tempo do início da década de 1960, tantas vezes convocados pelos leitores. Portanto, o Ovo de Galinha, portanto, de João Cabral de Serial, portanto, de 1961, e O Ovo e a Galinha, portanto, de Clarice, de 1964. Que, portanto, este texto constitui uma das mais fabulosas interrogações à volta da criação, lugar de uma inscrição de totalidade e derivação. No Ovo, encontrar-se-ia a possibilidade de um modelo onde simultaneamente se concebesse a abertura e o fechamento. O modo extraordinário de apresentar o mundo em seu pendor onírico e alógico, apoiado no estilhaçamento sintático, vai permitir as mais intrigantes pressuposições que expõem permanentemente a incompletude do ser. Este texto é fabuloso, não é? O Ovo e a Galinha. 1964 é um ano assinalado na trajetória definida pela obra da escritora. Desde logo, enfim, a referência que nos vem à mente da edição da obra-prima, A Paixão segundo GH, mas esta data encontra-se igualmente associada à publicação de um dos seus livros mais notáveis, que é A Legião Estrangeira. Portanto, um marco no que diz respeito à abertura de novos caminhos e experimentações. Portanto, isto está sempre a acontecer em Clarice, não é? Ela foi sempre fazendo isso, não é? E nesse sentido, só por si o Ovo e a Galinha, que está incluído neste volume, bastaria, não é? Mas há um outro aspecto que importa considerar em diálogo com João Cabral. E regresso à primeira carta de Clarice, que comecei por citar. Ela refere aí que depois de esvaziar as gavetas, além dos mencionados esboços, encontrou um texto acabado. E cito: descobri mesmo uma peça de teatro em um ato. A minha alegria foi grande. Imediatamente comecei a ler cheio de curiosidade e de grande benevolência. Mas sabe, acontece que a peça não presta mesmo. Dizem que esta expressão presta é muito pernambucana, não é? Em Portugal nós usamos bastante, presta. E Clarice não volta a falar no assunto nas cartas seguintes,
ainda que João Cabral volta à carga com insistência em 3 cartas. Portanto, entre 1947 e 49, o João Cabral vai sempre insistindo na publicação desta peça. Ora, a peça é o texto intitulado A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos, que apenas será publicada justamente em 1964 em fundo de gaveta, portanto, que é a segunda parte de A Legião Estrangeira nesta edição. Com esta repescagem, Clarice opera uma revisão relativamente ao modo de avaliar escritos seus que anteriormente lhe suscitavam dúvidas. O mais curioso é que os termos de que se serve na nota que antecede a apresentação destes textos, portanto, do fundo de gaveta, estes termos são praticamente os mesmos usados na carta de 1947. E vou ler a breve nota, parte dela. Porque tirar do fundo de gaveta, por exemplo, A Pecadora Queimada, escrita apenas por diversão, enquanto eu esperava o nascimento do meu primeiro filho? Porque publicar o que não presta? Porque o que presta também não presta. Além do mais, o que obviamente não presta sempre me interessou muito. Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do mal feito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno voo e cai sem graça no chão. Bom, abre-se aqui um caminho para questões interessantes que dizem respeito à mistura de registros, onde coabitam a direção mais elevada e aquilo que é apresentado pela própria como a ponta dos dedos, como a escrita com a ponta dos dedos. Isto é, um trabalhar as superfícies, convencionalmente entrevisto, este tipo de escrita, como um modo menos literário de escrever. Portanto, e faço aqui uma homenagem à Vilma Areias, ainda que estava a falar com a Fernanda, portanto, que tem um livro justamente com este título, com a ponta dos dedos, que retoma, é uma frase de uma entrevista de Clarice que dizia: antes eu escrevia com as entranhas, agora escrevo com a ponta dos dedos. Portanto, o que movimentou a Vilma foi sobretudo A Via Crucis do Corpo, que foi um livro muito maltratado, portanto, e que vai ser reabilitado. Bom, mas achei muito curioso, enfim, agora ao reler as cartas todas, numa carta a Lúcio Cardoso, enviada de Nápoles, em 1944, ela já usa esta expressão num outro contexto. Ela diz assim: sinto tanto ser fraca. Gostava de tal forma poder trabalhar sem parar, mas não consigo. As coisas me vêm esparsas. Além disso, eu de tal modo desconfio de mim, com medo de escrever facilmente com a ponta dos dedos, que nada faço. Bom, e para terminar esta parte, a primeira parte do díptico, queria dizer o seguinte: e no entanto devemos interrogar-nos de novo sobre o gesto à volta destas questões, um novo gesto de que só teríamos conhecimento postumamente. Clarice decidira autonomizar a segunda parte de A Legião Estrangeira. Portanto, este fundo de gaveta, que iria ser editado com outro nome. Portanto, A Legião Estrangeira fica só com os contos, portanto, esta parte iria ser publicada com o nome Para Não Esquecer. A publicação só ocorreu em 1978, a seguir à morte de Clarice, embora tenha sido organizado por ela, e do livro já não consta, por vontade sua, A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. Isto é muito curioso. Bom, então agora na segunda parte vou para esta questão do sopro de vida, que me tem ocupado muito. Num dos fragmentos de Um Sopro de Vida encontramos a seguinte nota: deixar o livro inacabado. Noutra folha, com esparsas indicações manuscritas com vista à composição do livro, lemos: terminar assim: não posso acabar. Bom, é nesta obra publicada postumamente em 1978 que as questões em torno do fragmentarismo e do inacabamento são mais visíveis formalmente. Deve-se a Olga Borelli a transcrição dos manuscritos inéditos e a sua ordenação em formato de livro. Em nota de edição, a amiga deu conta do facto de ter acompanhado de perto o processo criativo da autora. E cito Borelli: eu anotava pensamentos, datilografava manuscritos e principalmente partilhava dos momentos de inspiração de Clarice. Atente-se ainda numa anotação de Olga Borelli nessa nota. Ela diz que o livro foi, e cito, iniciado em 1974 e concluído em 1977, às vésperas da morte. Bom, alguns intérpretes da obra levaram à letra a afirmação sobre o fecho e reproduziram a ideia de que o livro foi de facto finalizado pouco antes da morte. Ora, a finalização, neste caso, deve ser lida como interrupção, não é? Também é certo que mal o livro foi publicado, enfim, o livro suscitou reservas da parte de alguns críticos, justamente em função daquilo que era visto como incompletude, o caso de Léo Gilson Ribeiro.
Por conseguinte, uma das primeiras questões que se colocam em relação a este último livro prende-se com essa sua intrínseca condição fragmentária. Como que se mostra um estádio embrionário, matéria a ser retomada, reavaliada, e, no entanto, plena de vida própria. Eu já referi o modus operandi de Clarice em alguns dos seus romances, que lhe exigiram reescritas continuadas. Mas isso já tinha acontecido com o primeiro, embora isso nunca seja notado praticamente, não é? Numa carta a Lúcio Cardoso, enviada de Belém em 1944, antes dela partir para Nápoles, a propósito da recepção de Perto do Coração Selvagem pela crítica, ela refere que a versão que ela dá a conhecer a Lúcio Cardoso, portanto, que foi o leitor privilegiado e que lhe forneceu a epígrafe de Joyce, que depois dará o título, ela diz que essa versão foi a terceira versão datilografada do livro, que é muito interessante. Um exemplo mais próximo no tempo, relativamente ao romance póstumo e de que existem registros, é o caso de Água Viva, não é? Poder-se-ia dizer que Um Sopro de Vida surge na obra de Clarice da mesma forma que os datiloscritos Atrás do Pensamento e Objeto Gritante surgiam para a Água Viva. Isto é, esperar-se-ia uma versão de Um Sopro de Vida que desse conta de um similar trabalho de depuração e de concatenação. Bom, sim, em parte esse quadro aplica-se, mas só em parte, porque os enquadramentos são completamente diferentes, não é? No caso das versões que antecederam a Água Viva, o procedimento era distinto, pois partia-se dominantemente de uma colagem de textos bastante diferenciados, muitos deles já publicados, textos marcados por um registro de pendor cronístico, a que a autora acrescentara uma forte dimensão confessional, especialmente visível nas conexões, no modo como ela vai costurar isso. Nada disso será, por fim, a obra editada, não é? Que, na verdade, passará a estar muito mais próxima de uma face abstratizante. E cito o que ela diz numa entrevista ao Pasquim, em 1974. Com a Água Viva, passei 3 anos cortando e tirando, lutando, até que saiu o livro. Também importa lembrar que para Um Sopro de Vida existem apenas fragmentos e algumas poucas orientações de ordenação. Não é? Refira-se a um outro dado importante, o tempo da escrita de Um Sopro de Vida. Muitos elementos nos conduzem à constatação de que a sua concepção terá sido simultânea à da Hora da Estrela. A análise dos manuscritos também nos conduz a essa comprovação. Em alguns casos, numa mesma folha, há frases com indicação de pertença à hora da estrela, a par de frases que se destinam a Um Sopro de Vida. O arco temporal comum à escrita dos fragmentos dos 2 livros terá tido implicações no aparecimento de algumas semelhanças significativas que entre estes 2 livros se verificam. Ora, a presença da autora Clarice Lispector como sujeito da escrita também se dá a ver naquilo que nos manuscritos aparece como registro da voz. Isto é muito interessante. A sala onde as anotações são feitas por Clarice é a sala onde também muitas delas são ditadas a Olga Borelli, que, como nos diz, cito, anotava pensamentos. A letra de Olga revela uma transcrição da espantosa dicção criadora de Clarice. Um lugar de escuta que acolhe um dizer continuamente fragmentado. Um estado de vigília que é morada de palavras ditas. Muitas vezes, numa mesma folha, são-nos oferecidas frases com a letra de Clarice ao lado de frases com a letra de Olga. Ficamos com a ideia de que Clarice voltava ocasionalmente a essas folhas onde Olga tinha registado os momentos de inspiração de Clarice. Não é? Mais do que nunca, a oficina é-nos aqui apresentada na sua mais direta expressão, como se estivéssemos diante da escritora, testemunhando o seu processo criativo. Um Sopro de Vida é o livro da pura anotação, da pura dicção. Ver-se-á, no texto inacabado, um imenso reservatório de coisas, extraordinário laboratório, livro de frivolidades e de funduras inapreensíveis. Ângela, a figura criada pela personagem autor, portanto, neste livro, aqui aparece como ser potencialmente criador de um texto, um diário ou um inacabado livro de fragmentos. Tanto o diário que o autor escreve, como o diário que ele faz Ângela escrever, mostram as fissuras, as costuras, os próprios restos incorporados. É justamente a personagem autor que fala da incompletude da escrita de Ângela, e cito: escusado é dizer que Ângela nunca vai escrever o romance
cujo começo todos os dias ela adia. Não sabe que não tem capacidade de lidar com a feitura de um livro. Ela é inconsequente, só consegue anotar frases soltas. Bom, Ângela é a mais explícita e a mais pura das afirmações da escrita em processo. A própria visão dos manuscritos de Um Sopro de Vida coloca permanentemente a questão do impossível acabamento. Um amontoado de folhas soltas, em suportes muito variados, sem qualquer indicação de ordem, vem assinalar, na disseminação de traços, uma importante contribuição para a reflexão sobre a escrita de Lispector. Um arquivo que dá a ver uma abertura geradora de sentidos, da deslocação e da errância ao estado da absoluta imanência. O livro póstumo aparece assim simultaneamente como um ponto de chegada e como um ponto de partida, com todos os problemas que decorrem do facto de ser um livro incompleto. E pronto, aqui eu discordo de muitas coisas que se prendem com a arrumação de Olga Borel, e isso poderá seguir para uma conversa posterior. Por outro lado, também se pode dizer que um dos sentidos do inacabamento, aquilo que não acaba, como que valida uma dada ideia da literatura que a autora defendeu enquanto contínuo, coisa que não para. Isto aparece em muitos momentos da obra de Clarice. E Num Sopro de Vida lemos: vou começar pelo meio, tenho que começar pelo meio, porque nunca sei quando é o começo. É uma indagação? Como não há começo nem fim, não há resposta? Bom, próximo do corpo do sujeito da escrita, este livro é ao mesmo tempo o mais distanciado da concepção totalizadora do texto corpo fechado. Pode dizer-se que o inacabado se encontra no mesmo plano do inalcançado? A vastidão e o menor, aquilo que fica entre, tudo isso sempre Clarice procurou alcançar, sabendo que a palavra é imperfeita. Como o homem, na sua intrínseca incompletude, toda a criação é fragmentariamente incompleta. Clarice teve essa funda presciência, deixando-nos por testamento a visão da procura que contém em si mesmo a impossibilidade. E cito dois fragmentos de Um Sopro de Vida. O que eu queria escrever um livro, mas onde estão as palavras? E outro fragmento. Cada vez mais eu escrevo com menos palavras. Meu livro melhor acontecerá quando eu de todo não escrever. Como preciosa imperfeição, incumbência última, o potencial livro de Clarice é o lugar do livro num defeito, o não livro de que falou Berta Waldman. Vou saltar a citação. Caberá ao leitor, repetidamente convocado em A Hora da Estrela e em Um Sopro de Vida, o desígnio de completar o livro inacabado? Poderá ele algum dia resgatar uma possível reordenação de lugares? Talvez o seu maior recurso seja o de se juntar simplesmente, em corpo e voz, à concentração de forças oferecidas no texto para, com Clarice, celebrar o fragmentarismo e o inacabamento da luz que o atravessa. Muito obrigado.